Posso? Sim. Boa tarde a todos. Agradecemos a presença de representantes aqui da comunidade, da nossa Câmara de Vereadores, secretários municipais que se fazem presentes neste momento que é mais uma das etapas voltadas à análise, à discussão e aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, o Orçamento 2022. Agradecer a todos que vão estar nos acompanhando aí pelas plataformas digitais, e desde já agradecer a participação, a dedicação e as interações que nós teremos. O evento de hoje, na verdade, ele é uma sequência de toda uma estratégia que iniciou já no mês de julho, onde nós tivemos uma audiência pública para tratar do Plano Plurianual, PPA, 2022-2025, e na sua estratégia, logo após a aprovação, o encaminhamento do PPA para a Câmara, deve estar sendo analisado e discutido pelos nossos colegas vereadores, nós também temos agora uma segunda etapa, que é a aprovação, o encaminhamento, na verdade, do projeto de lei de diretrizes orçamentárias com a proposta orçamentária 2022. Então, o dia de hoje é um pouco para a gente conversar sobre essa temática, dar conhecimento à população de Navegantes sobre a estrutura da Lei de Diretrizes Orçamentárias e, principalmente, quais são os principais elementos que integram a proposta orçamentária 2022, que na verdade, que são os parâmetros, na verdade, que após aprovado pela Câmara de Vereadores, deverá ser observado pelo Executivo na implementação dos gastos públicos. Então, agradecer mais uma vez a presença, dizer que a mesa aqui, e acho que demais colegas secretários fazem presentes aqui, até vereadores, tem a palavra livre a qualquer momento, se quiser fazer alguma interação, alguma pergunta, algum questionamento, ou até mesmo alguma complementação. Agradecido. De pronto, eu vou passar para o colega Guido. O Guido, ele representa a ICOMP, que é uma empresa contratada pela Prefeitura, que presta assessoria, na verdade, justamente nas análises contábeis, gerenciamento da Prefeitura como um todo, e também nos assessora na preparação dessas peças, PPA, LDO, orçamento e assim por diante. Então, ele vai estar apresentando aqui, em detalhes, vamos assim dizer, a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias e o orçamento, e estamos abertos aí para eventuais esclarecimentos necessários. Obrigado. Guido. Sim. Boa tarde a todos. Vou começar aqui a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022 e da Lei Orçamentária Anual. Tá? Então, segue as regras, para a confecção das peças da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, que é em conformidade com a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, nos seus artigos 4º e 48, que no seu inciso 1º ali, incentiva a participação popular na realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e orçamentos, conforme a Lei Orgânica do Município e a Lei 4.320, que é a lei que rege a contabilidade pública. Então, são as três peças ali. A Lei de Responsabilidade Fiscal integra os três instrumentos de planejamento previstos ali pela Constituição, que é o primeiro, é o Plano Plurianual, que já foi feita a audiência pública, onde que se define os valores, as ações, os programas para os próximos 4 anos, os objetivos, metas da administração pública para despesa de capital e outras delas decorrentes de programas de duração continuada. O que a gente vai apresentar aqui é a LDO e a LOA, que são as duas peças seguintes, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai compreender as metas e prioridades para o exercício financeiro subsequente, orientando a elaboração do projeto de lei orçamentária anual, a LOA. E em si a LOA, que vai ser, proverá os recursos necessários para cada ação constante na LDO. Então aqui só um resumo, um gráfico, nessa apresentação aqui do PPA, que é um programa com metas e indicadores para 4 anos, a LDO
e na sequência a LOA, né? Conforme o artigo 165 ali da Constituição Federal. A integração entre esses instrumentos, então a gente está elaborando, né? Elaborou e enviou para o Poder Legislativo o PPA 2022-25, e agora será a primeira lei de diretrizes orçamentárias e a primeira lei orçamentária referente a esse PPA, né? Que é o Plano Plurianual. É feita a integração, conforme foi feito no PPA também na LDO e na LOA, né? Programas de governo, ações de governo e fonte de recursos. São as 3 peças ali que fazem a integração entre esses instrumentos de planejamento. Aqui nós temos, para elaborar a lei orçamentária e as metas fiscais, né? Analisado o histórico das arrecadações do município, né? Aqui nós temos um quadro aqui desde 2013, né? E ali o percentual de crescimento a cada ano, né? Então, em 2020, arrecadamos ali, o município arrecadou o dobro que arrecadou em 2013, né? Então, o município cresceu na arrecadação em 100% aí em 7 anos. E até junho de 2021, que é o primeiro semestre desse ano, que está em execução, a Prefeitura de Navegantes arrecadou 206 milhões e 409 mil. Então, baseado nesses números que são elaborados ali a previsão de receita e a previsão de despesa. Então, a previsão inicial que vai no projeto de lei, tanto da Lei de Diretrizes Orçamentárias como na Lei Orçamentária Anual, estima a receita e fixa a despesa ali no montante de 408 milhões de reais. As receitas previstas, né? Então essas receitas são separadas por categoria econômica, né? São divididas ali conforme a Lei 4.320, que rege toda a contabilidade pública, né? E nós temos um comparativo desses valores previstos em 2021 e 2022, tá? A receita tributária, tá? Que são as receitas aqui de IPTU, ISS, as taxas, todas essas receitas que o município arrecada diretamente, né? Até o imposto de renda sobre a folha de pagamento. Então ali foi uma projeção ali de 89.418.000. Receitas de contribuições. Basicamente, eles são 2 receitas, a receita da própria Previdência, que é a receita dos segurados, né? Não a receita patronal, aqui é a receita dos segurados, e também há uma receita que se encaixa em contribuições, a receita da COSIP. Então, basicamente, são esses 2 tipos de receita, nesse grupo aqui, receitas de contribuições. Tá? Crescimento ali, 17.230. A receita patrimonial, aqui teve uma redução, a maior parte disso aqui, o volume maior, tipo 90%, é referente à receita de aplicação financeira do próprio Instituto de Previdência, tá? Dos servidores, né, que tem um valor considerável aplicado. Então, receita patrimonial é todas as receitas de aplicações financeiras. Tá? Teve uma baixa mesmo na aplicação financeira, tanto do Instituto de Previdência. Receitas de serviços. Que são a receita de serviços aqui basicamente é a receita do saneamento, ali, da cobrança da água. Tá? Cobrança da água. Você entra nesse 99% desse valor aí é referente a isso. Tá? Também teve um crescimento ali, passou para 26.716.000. Transferências correntes, que é o bolo maior, que são as transferências que o município recebe, tanto da União como o Estado, incluindo nesse grupo as receitas do Fundeb, né, as receitas vinculadas da saúde, da assistência social e as principais receitas, né, que é o FPM e o ICMS. Outras receitas correntes são receitas, basicamente aqui é de multas de trânsito, o município tem um convênio, né, para arrecadar, que é dividido entre a Polícia Civil, Militar e o próprio município. Tá? E algumas receitas diversas aqui, receitas de honorários jurídicos ali, entram nesse grupo aqui de outras receitas correntes. Receitas de capital
são receitas exclusivas para investimento. Tá? Então, a operação de crédito ali tem previsão inicial 3.992.000, alienação de bens R$ 1.000, né, deixada a rúbrica, se por acaso o município, no exercício 2022, efetuar algum leilão de bens, a rúbrica já está criada. E as transferências de capital, 100% ali são convênios, exclusivo para obras, tanto com o Estado como com a União. Tá? E receita intra-orçamentária ali é outro grupo, que aquela receita ali é da parte patronal do Instituto de Previdência. Né? Os funcionários que não são concursados, a Previdência é o regime geral, que é o RPPS. E o regime geral, que é o INSS. E os servidores concursados, né, tem a parte patronal ali, os encargos são receitas do próprio Instituto de Previdência. Tá? Também teve um crescimento ali nessa receita. Totalizando aí a previsão inicial, então, de 408 milhões. Tá? Sendo que no exercício só voltando aqui, tela, no exercício 2020, o município arrecadou 402 milhões na sua totalidade. Tá? Então, a gente tentou sempre fazer um orçamento dentro da realidade. Tá? Então, aqui a maior parte continua sendo as transferências correntes, né, que são transferências da União e do Estado, que entra aqui FPM, ICMS, o ITR, né, o ICMS da Lei Candir, o próprio o IPVA, Fundeb e as transferências de recursos vinculados tanto da União como assistência social. Receita própria ali, receita de tributária, 20,97%. São as principais receitas. Além de, quando montam um orçamento, além de separar ali por categoria econômica, também tem que vincular cada receita com a sua fonte de recurso. Da onde que vem essa receita. Então, todos esses valores são separados por fonte de recurso. A primeira fonte ali são os recursos ordinários, que é do saneamento. É um recurso vinculado, fica com o próprio, é ordinário, mas ela tem uma função específica, tá? Que é as despesas ali da parte de saneamento. Os recursos ordinários, que são os recursos próprios, tá? Teve um crescimento ali. A previsão inicial agora já está em 193.634.000. A educação não tem nenhum recurso específico próprio para a educação. Claro que a despesa é projetada com 25% de determinadas receitas, não é do montante de recurso ordinário, são algumas receitas, né, receitas de impostos, né, que entram para a educação, receita do ICMS, IPVA, ICMS da Lei Candir, o próprio FPM, então tudo isso aí na despesa é previsto. A receita, o código 5003 ali é uma receita vinculada do Fundo de Previdência, né? Então passou de 35.300 para 37.295 a previsão inicial. O outro recurso ali, 5.006, são recursos arrecadados direto pela administração indireta, né? Que é ali o caso dos recursos que são recebidos diretamente pelas fundações, Fundação e a Instituto do Meio Ambiente, Fundação de Esporte, Fundação de Cultura. O próximo recurso é um recurso vinculado da CID, recurso específico ali também da COSIP, que entra lá naquele grupo lá de receita de contribuições, receita da COSIP, receita do FIA, do Imposto de Renda, alguma doação de pessoa física para o próprio Fundo da Criança e Adolescência. As três receitas ali que são separadas, entre convênio ali que o município tem com a Polícia Militar, Polícia Civil e a Prefeitura, que se refere ali à arrecadação de multas de trânsito, né? Exclusivo esses três fontes de recursos que são exclusivos da multa de trânsito. As transferências do Fundeb, que é um volume também bem considerável, né? Teve um crescimento ali, pulou de 80.160 para 104.055. Esse ano o município já vai arrecadar perto já dos 95 milhões do Fundeb. A mais, né? Vai arrecadar uns 10, 12 milhões ali, até 15 a mais do que previsto inicial, a previsão inicial de 2020.
Ali foi posto um valor para se tiver algum convênio com a União, né? Assistência social. Então, para cada tipo de convênio aqui, ó, o próprio Tribunal de Contas exige uma especificação exclusiva de fonte de recurso. Então, essa codificação aqui, tudo segue a regra do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Transferência de convênios para a educação, transferência de convênios para a saúde e transferência de convênios outros, que é para obras, né? Obras e outros departamentos que não são educação, saúde e assistência social. E ali o Tribunal de Contas exige uma especificação da fonte de recurso exclusiva. Uma previsão inicial ali para arrecadar o salário de educação, que é exclusivo ali da educação, né? Para despesas da educação. Outras transferências do FNDE, foi posto um valor, mas essa fonte aí agora ficou específica, é difícil vir valor, porque o tribunal em 2020 já separou. Antes era tudo em outras transferências da FNDE, o tribunal separou ali na fonte 43, 44 e 45, são os 3 recursos que o município recebe do FNDE, que é para alimentação, né, que é o PNAE ali, no caso, é a merenda escolar, o PNAT é o transporte escolar, o valor é bem baixo mesmo, que ali é só para cobrir algumas despesas de transporte escolar só do interior, então o valor não é significativo. E um programa Dinheiro Direto na Escola, também o valor não é significativo, mas tem que ter a previsão inicial. Ali como nós temos lá em cima, lá no início da tela, lá, transferência de convênios com a União, também temos ali a transferência de convênios com o Estado. Também exige que se separe assistência social, educação e saúde e outros, né? Então, que não são convênios que não são exclusivos da área de saúde, educação e assistência social, entra naquele grupo ali, outros. Tá? As demais fontes, transferência do SUAS com o Estado, transferência do SUS, que é para a saúde, né? O SUAS ali é da assistência social com o Estado, o SUS é da saúde com o Estado, ali é uma taxa de administração, também tem que ter uma fonte específica, que é exclusiva ali do regime próprio de previdência, a operação de crédito interna, e as emendas parlamentares, já fizemos alguma previsão, né, que está mudando a parte de o município está recebendo recursos mais de emenda do que de próprio convênio, né? Isso aí tem uma tendência. Né? Então o tribunal já se atualizou e mandou a notificação aos municípios para criar fonte de recurso exclusiva para emendas parlamentares do Estado, e tem outra que é o código, que é o 76, que não vale 57, não tem previsão inicial ainda, mas o 76 já tem um código que é emendas parlamentares da União, né, de deputados e senadores, emenda da União, e ali aquele valor de R$1.000 ali da alienação de bens. Tá? Então a previsão de receitas para o exercício 2022 ficou no montante ali de 408 milhões, né, tendo um crescimento ali de 15, previsão de crescimento de 15,25 ao orçado em 2021, né, que foi de 354 milhões. Lembrando que o município já arrecadou ali 204 milhões no primeiro semestre. Tá? Então, com certeza vai ter um excesso de arrecadação esse ano, né, já estamos trabalhando com isso. A outra parte aqui da receita, agora vamos para as despesas previstas. Tá? Então nós temos aqui a primeira separação, que é por secretaria, tá? A primeira divisão, que é por secretaria, os valores previstos ali para 2021 e 2022, tá? Por secretaria, Câmara, Gabinete. Então o que teve um crescimento maior ali de valores foi a Secretaria de Educação e, principalmente, a Secretaria de Saúde, que pulou de 56 para 70 milhões. Então, aqui a primeira divisão é essa. O saneamento também teve uma correção por causa do limpeza urbana, tá? Que mesmo estando na Secretaria de Administração de Saneamento Básico ali, com recursos próprios, não recursos do saneamento.
E os demais ali, Fundação Hospitalar, a FUMAN, o Fundo de Segurança, né? Então a primeira divisão foi essa, de 2021 e os valores de 2022. A Previdência também, já o orçamento já está quase 40 milhões. A fixação da despesa para 2022, também por classificação de natureza, né? Então, a primeira divisão é feita lá, que é por órgão, aqui por natureza da despesa, tá? Conforme a Lei 4.320. Então, a primeira são as despesas correntes, né, que totalizam ali 88,16% do orçamento total. Folha de pagamento, 55,83%, tá, da despesa total, incluindo todos os poderes, inclusive o Instituto de Previdência. Esse aqui não é o cálculo que se faz da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? Se achar o percentual da Lei de Responsabilidade Fiscal, é outra metodologia de cálculo. Juros e encargos da dívida, R$500 mil, ali, que representa 0,12%. Isso aqui é uma despesa específica para pagar esses parcelamentos dessas dívidas a longo prazo, que foram efetuadas pelo município no decorrer dos anos, né, as operações de crédito. Então, os juros dessas operações de crédito é nessa classificação de natureza da despesa. Temos ali as outras despesas correntes, que é toda a manutenção do município, né, todas as despesas correntes. Despesas de capital, previsão inicial de 28.081, representa 6,88%. Investimentos, 5,66%. Aquela amortização da dívida ali é para pagar o principal do parcelamento dessas operações de crédito que foram efetuadas no decorrer dos anos. Tá? E a reserva de contingência. Tá? Então, o orçamento ali tem uma reserva, né? E a receita tem que ser igual à despesa, mas temos uma reserva de contingência. A maior ali é do Instituto de Previdência, até que o Instituto de Previdência tem que arrecadar bem mais do que a despesa, né? Até para ter projeção futura de cálculo de aposentadoria. E a outra reserva de contingência, R$1,5 milhão ali, é a reserva de contingência geral ali do município. Tá? Totalizando, então, o valor de 408 milhões. Isso aqui é a fixação das despesas geral, incluindo prefeitura, fundos, fundações e autarquia. Tá? Como a divisão da receita é feita, também tem que ter a despesa. Além de fechar o valor total de receita e despesa, tem que fechar o valor por fonte de recurso. Tá? Então, ali, tirando o recurso 5.000, 5.001 e 5.002, que são próprios, que, né, não precisa fechar, os três juntos tem que fechar a receita e despesa, os demais ali são todos os mesmos valores. Tá? Se observar ali, por exemplo, contribuição da COSIP, tem 7.050 de receita, vai ter 7.050 de despesa. Os convênios ali da Polícia Militar, Trânsito, Prefeitura, tem 1.250 de receita, vai ter 1.250 de despesa. Fundeb, tem 104 milhões e 55 mil de receita, vai ter o mesmo valor na despesa. Então, também, o orçamento é feito receita e despesa, né, respeitando ali as fontes de recursos que são definidas pelo Tribunal de Contas. O salário e educação, mesma coisa. Lá tem previsto arrecadar 8 milhões e 650, tem que ter uma previsão no mesmo valor. Tá? Todos aqueles convênios, né, a alimentação escolar ali, que é o PNAE, que é recurso para merenda escolar também, tem 2 milhões previstos de receita, vai ter 2 milhões previstos de despesa. Tá? Todos esses convênios aqui, ó, do Estado, da União, tudo transferência, ó, os mesmos valores. Tá? Taxa de administração, operação de crédito, os mesmos valores. 408 milhões é o total. Então também tem que respeitar aqui, na hora que montar a receita, a despesa orçamentária, as fontes de recurso. Prefeitura Municipal. Agora nós vamos falar por entidade, tá? Os valores por entidade. Prefeitura Municipal, a previsão inicial de receita é de 348.874, né, que é quase o montante geral quase o total ali dos 408 milhões. Então também dividido tanto por fonte de recurso como por categoria econômica.
Tá? A principal ali é a transferência corrente, que são os repasses das entidades do governo estadual e federal, né? Incluindo ali o Fundeb e os programas da saúde e assistência social. A despesa da prefeitura, totalizando ali 280 milhões 210. E a prefeitura tem uma previsão de repassar 68 milhões 664 mil para fundos e fundações. Tá? Que nenhum fundo ou fundação ali é autossuficiente, né? Tirando só o Instituto de Previdência. Todos eles recebem recursos do município. Então a previsão inicial ali da prefeitura tem uma receita de 348 milhões 874, uma despesa de 280 milhões 210 mil e repassar para fundos e fundações 68 milhões 664 mil. Fundo Municipal de Assistência Social. Então, a previsão inicial ali para a arrecadação é 1.409.000, também separado ali por categoria econômica, né? As principais são as transferências correntes da União. Tá? Tem alguma receita patrimonial que é de aplicação financeira 28 mil e umas receitas diversas 20 mil. Algum convênio já orçado ali, né? Orçado no município de 87 mil para esse Fundo Municipal de Assistência Social e uma despesa prevista de 1.709.000. Tá? Então o fundo ali, para fechar a receita e a despesa, tem que receber uma previsão de transferência do município no valor de 300 mil reais. A principal despesa ali é a manutenção, 999 mil, pessoal e encargos ali para pagar a folha de pagamento 118 mil e investimentos 592 mil. A próxima entidade é uma fundação, a Fundação do Esporte. Ela tem uma arrecadação prevista inicial de 57 mil, né? Alguma previsão ali tributária R$1.000, receita patrimonial, que é de aplicação financeira 11 mil, receita de serviços 25 mil. Então, basicamente, a Fundação Municipal de Esporte tem bem pouca receita para uma despesa ali de 2.203.000. Então, a previsão tem uma previsão de folha de pagamento de 880 mil, para a manutenção da Fundação do Esporte 1.143.000, investimentos 180 mil. Para fechar os valores da Fundação do Esporte, receita e despesa, tem uma previsão de receber recursos do município no montante de 2.146.000. A próxima entidade ali é o Fundo Municipal de Saúde, que é o maior fundo do município, né? Tirando ali o Instituto de Previdência, que é uma autarquia, mas fundo tem mais volume de despesa. Então a previsão inicial ali é de 16 milhões e 28 mil, sendo 585 mil que é a receita tributária, que é a taxa de vigilância sanitária, basicamente. Receita patrimonial, uma previsão inicial de aplicação ali de 104 mil reais. Transferências correntes, são aqueles programas que o município tem com a União, né? São aqueles blocos, atenção básica, farmácia, o MAC, que é o média alta complexidade. Então, são esses programas que o município tem com a União e com o Estado para receber esses recursos para aplicar na saúde. Então, uma receita inicial de 16 milhões e 28 para uma despesa de 70 milhões e 47 mil. Tá? 33 milhões 669 é despesa com pessoal. Né? Então, basicamente, ali, o que tem no Fundo Municipal de Saúde, pode considerar meio a meio, 50% para manter com serviços e 50% com pessoal. Tá? Ali para cobrir as despesas do Fundo Municipal de Saúde, 54 milhões o município precisa repassar. Né? Então, basicamente, é para cada... Mas é geral, se fizer um estudo em vários municípios, para cada R$1 que recebe da União e do Estado, o município tem que botar 3 ou 4 reais. No caso aqui é 4 reais. 3 reais. O próximo fundo ali, a próxima entidade é uma fundação, Fundação Municipal de Cultura. Também não tem receita prevista, né? Daí é 12 mil reais. Uma receita patrimonial, alguma previsão de transferência corrente, se conseguir algum convênio. Né?
para uma despesa de 1.645.000, tá? Para manter para poder cumprir com essas despesas, o município aí vai ter que fazer um repasse, né, durante o exercício 2022 para a Fundação Municipal de Cultura de 1.633.000. A despesa maior da Fundação Municipal de Cultura ali é com folha de pagamento, 965.000, a manutenção 666.000, investimento inicial tem 14.000. Pergunta: esse será o valor destinado para a fundação, no caso, o ano que vem? Como vocês fazem essa projeção? Vocês levam em conta, por exemplo, os dados que foram investidos na Fundação Municipal de Cultura nos últimos anos, e vocês pegam essa progressão e vocês jogam ali, digamos, dentro dessa projeção. Nós dentro da Fundação, nós estamos sofrendo isso já há algum tempo, essa queda de arrecadação. E nós estamos tendo vários problemas dentro da própria fundação, dentro do próprio incentivo à cultura, por essa falta de verba. Essa verba, daí, 1.645.000, a verba que teve para 2021, que já tinha sido diminuída em 2020, era de 0,6%, dava 2 milhões e alguma coisa, tem esse dado aí também. A gente está partindo, então, agora com uma previsão para o ano que vem de 0,3% da receita, né, digamos, da despesa do município que vai ser investido em cultura. Esse vai ser o total investido, digamos, na Fundação Cultural, na pasta Cultura, esse 1.636.000. É o valor inicial, que está no orçamento. Até pela média, a folha de pagamento é feita pela previsão que tem esse ano, tá, para cobrir aquele valor ali, 965.000, é acompanhado, é feito tabela mês a mês. Nós temos já uma previsão do que vai precisar de folha de pagamento até o final do exercício. Até foi enviado um projeto de lei para a Câmara para resolver alguns problemas da folha de pagamento, né, remanejar. Tá? Que a gente já fez uma previsão até dezembro desses custos, né? E a manutenção também, pelo histórico de que foi liquidado até aquela competência, né? Nós tivemos um problema que tivemos que dar um aporte bem forte na saúde. Pode ver que ela cresceu bem considerável, bem acima dos outros, né? Até por conta de despesas que a saúde tem, que não tem como deixar de cumprir essas despesas, né? Então, só que, mas o que a gente quer entender como sim. a gente pode chegar para modificar essa situação. Porque se a gente for pensar, se você for dividir isso aí, inclusive até o prefeito deu uma entrevista na rádio e eu coloquei esses dados para ele. Se a gente colocar esse 1.600.000, se colocar nem isso aí, colocar os 2 milhões investido por ano em cultura, numa cidade que está para chegar a 100.000 habitantes, a gente não vai ter aí, olha, R$10 para investir em cada habitante, né? Digamos, por mês, né? Então, sendo que a gente tem aí uma previsão que já é de 15%, que vai ser maior, né? A nossa verba, o ano passado, foi cortada já justamente com essa prerrogativa que o ano de 2021 ele ia fechar negativo, e a gente está vendo aí que o ano está fechando positivo. Então, como que a gente vai fazer uma conversa com vocês, né, para a gente tentar modificar essa situação? Bom, se me permite, Gui, o orçamento de 2022, né, ele tem por base, você fechar esse orçamento, ele tem por base, primeiro, você garantir o recurso de folha de pagamento, encargos sociais, compromissos com dívidas, enfim, amortizações, precatórios, né, que o município tem que fazer frente, e a partir daí você faz uma discussão de custeio. Como vocês puderam verificar, em algumas secretarias, e saúde é um exemplo típico, né? Hoje o município teria obrigação, se nós fôssemos cumprir a lei, nós iríamos aplicar 15% do orçamento em saúde, mas isso não é suficiente para a realidade de Navegantes hoje, né? Então você tem esse aporte adicional para tentar resolver algumas questões estruturais. Historicamente também,
e aí eu estou na pasta da administração e converso com meus colegas secretários. Saúde. Meus colegas secretários, que na verdade você começa o ano com esta projeção orçamentária, mas isso não quer dizer que os recursos estão limitados a este valor. Por exemplo, no decorrer do ano de 2021, e quem está acompanhando aí o portal de transparência, os documentos de publicação de decretos e leis, tem percebido que em alguns momentos, né, sistematicamente, a administração vem fazendo suplementações orçamentárias. Saúde, educação, cultura, esporte, administração, por excesso de arrecadação. Como a gente trabalha com uma projeção de arrecadação, normalmente a gente diz que, não sei se o termo seria adequado, mas prudente, porque você tem que cumprir, na verdade, essa meta de arrecadação perante a lei de responsabilidade fiscal. Você, à medida que a arrecadação se comporta positiva ou ela excede a meta, você pode estar suplementando o orçamento. Então, isso não quer dizer que este valor que está aqui seria o compromisso que nós temos. É o orçamento de largada do ano. E o que a gente discute com todos os secretários, que nós precisamos é fazer uma rediscussão sobre nós chegamos, Navegantes chegou até aqui, com a sua história, com a sua forma de trabalhar, só que é um município que deixou de ser um município de 20, 30 mil habitantes, né? Nós estamos crescendo, nós temos aí um anfiteatro praticamente sendo reformado, daqui a pouco vai ser entregue para a comunidade, e o que a gente vai fazer com essas peças, com essas estruturas? Então nós precisamos de fato fazer uma rediscussão, acho que da política, das estratégias de trabalho nessas áreas, para elaborar bons projetos, para poder, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que buscar ampliação da participação orçamentária municipal, mas também buscar captação externa, né? Emendas parlamentares, emendas do governo federal, governo estadual. Então, o que a gente pode dizer de certeza é que este ano, nenhuma ação do governo está deixando de ser executada por falta de orçamento. Podemos ter outros desafios sendo vencidos aí nas diversas pastas, né? Mas não é o recurso financeiro que tem sido o fator limitante. E espero que 2022 continue desta forma. Que a economia ela continue reagindo positivamente e que o município possa estar crescendo, né, e alocando esses recursos de forma adicional. Porque pensando, né, em verba, a gente pensa principalmente em porcentagem, porque vai ser investido em algo. Como eu já disse, nós tínhamos 0,6% que dava 2 milhões, quando eram 350, a previsão. E agora que vai ser 408, a gente está com a previsão de 1,645. Então é nesse ponto que a gente tem que chegar. Quanto às emendas parlamentares, a própria reforma que está sendo feita lá no SIC, ela é uma emenda parlamentar, ela não veio do município. A reforma que está sendo feita, grande parte da reforma que está sendo feita lá no CEL, que são os únicos 2 equipamentos culturais que a gente tem na cidade, elas estão sendo meio que garantidas, toda a reforma, toda essa parte da estrutura, vindo de emendas parlamentares. Ou seja, não é investimento da prefeitura. E agora a gente está vendo um plano que está pronto que vem cortar mais essa verba ainda. Sendo que a gente já tem várias deficiências, né? Várias deficiências. Eu acho que quem está aqui sabe disso, né? Por exemplo, nós temos representantes aqui da AMA que a cultura não chega na AMA, a cultura não chega na PAI, a cultura raramente chega num asilo, né? Porque tem programas que são, né, através de editais que vêm dessa verba. Então, se a gente diminui isso, a gente vai perder mais ainda. É isso que eu quero. A gente tem que chegar num ponto, porque querendo ou não, o orçamento da cidade ele só está crescendo. Por mais que haja uma pequena desvalorização da moeda, o orçamento da cidade não para de crescer. E o orçamento da cultura parece que está sendo cada vez mais negado. Então a gente está aqui para entrar, marcar uma reunião com alguém de vocês da prefeitura, né? Eu acredito que nós temos vereadores aí que também nos apoiam, porque assim, ó, gente, 1.645.000, sendo que só pessoal em cargo é quase 1 milhão. Então, o que você vai estar investindo na cidade para os munícipes? Né? Falando em cultura, nós estamos falando, e cultura é uma pasta que tem que existir por lei. Então, gente, pelo amor de Deus, eu vi aqui, eu achei que ia achar outra coisa. Sinceramente, é esdrúxulo. Hoje nós tivemos o resultado do edital Vilma Mafra, um edital que se arrastou até setembro, né, para conseguir fazer esse edital, para ele saiu o resultado hoje. Desse resultado,
ficaram 43 projetos para fora. Está acontecendo agora na Itajaí um festival de música, através da internet. O Festival de Navegantes, que tem que disputar com outros para poder acontecer, não vai acontecer porque ele ficou em 11º. Seriam 30 mil reais. E a gente está falando aí de uma redução no mínimo de 400 mil reais. Então, assim, com todo respeito, né, eu estou aqui colocando a nossa situação. A gente não vai conseguir chegar na assistência social, a gente não vai conseguir chegar na educação se a gente não tiver uma verba maior para a cultura. Eu gostaria de hoje sair daqui com uma reunião marcada para nós discutirmos esse problema. A primeira questão que a gente faria, uma sugestão de encaminhamento. Eu acho que a primeira discussão, fazer essa discussão dentro da Fundação Cultural, com relação ao orçamento e saber o que cabe, porque cada secretário discutiu essa questão, a gente argumentou. Todos os secretários querem mais orçamento. Inevitável. Nós estamos com uma projeção de 27% para a saúde para o ano que vem. Eu preciso fechar 408. Eu tenho que tirar de algum lugar. Eu vou cortar a limpeza urbana, eu posso cortar na saúde, eu não posso cortar da educação, porque é 25%, eu tenho que investir 25%. Então, isso é mais ou menos um orçamento de casa. Em algum momento, a gente tem que fazer algumas opções. Neste momento, a administração ela não abriu mão de atender às demandas da saúde, por conta de toda uma situação que a gente vive e a gente não tem ainda um cenário de como vai ser o desfecho desse processo de pandemia e que outros compromissos isso vai acontecer. A própria saúde, a própria educação esse ano, ela tem um comportamento atípico, surgiram gastos adicionais com equipamento de proteção individual e talvez isso acomodou no 25%, porque a gente não está tendo aula presencial. O Estado agora, já, por exemplo, já baixou um decreto retornando a aula presencial, então ano que vem acredito que a gente vai ter uma discussão também sobre gasto orçamentário na educação para poder atender isso. A minha sugestão seria fazer essa discussão dentro da Fundação Cultural e eu desde já me coloco à disposição a qualquer momento para ser chamado, para participar, para discutir e a gente vê de que forma isso pode ser ajustado. Tá? Então, a peça orçamentária é a peça que eu digo assim, é a peça de largada em janeiro para se começar o ano. Vocês podem verificar que nós temos várias rúbricas aí de R$1.000 dentro da peça orçamentária, que são o quê? São ações com previsão de arrecadação. Elas podem acontecer ou não, mas existe uma rúbrica prevista. Mas nem sempre aquilo acaba se consolidando. Mas, de toda forma, a pasta aqui da administração se coloca à disposição para essa discussão com a Fundação e com os setores envolvidos. Inclusive, só uma informação, a Secretaria de Cultura, de Esporte e de Turismo, eles estão iniciando, de fato, uma discussão hoje sobre um calendário de eventos no município de Navegantes. Qual é o objetivo disso? A gente começar a integrar, verificar as ações programadas nesses setores e de que forma a gente pode integrar e potencializar essas ações. Porque tem muitas ações que acabam vamos dizer, acontecendo de forma paralela e elas têm uma interface muito próxima, esporte, cultura, o próprio turismo, né? Então é um exercício de fazer essa aproximação, já tem um grupo de trabalho inclusive envolvendo a Fundação de Cultura, Esporte e Turismo e deve ser ampliado na sequência para a iniciativa privada. O que é que os setores organizados da sociedade estão pensando e como a gente pode pensar em fazer um trabalho mais articulado, mais harmonioso, potencializando o uso de recurso público, né? Muitas vezes você tem lá uma secretaria que estrutura um campeonato qualquer, você tem lá palco, som, toda uma infraestrutura, quando você poderia estar usando aquela mesma infraestrutura para potencializar uma série de outras atividades associadas, reduzindo inclusive custo para a administração, mas ampliando, vamos dizer assim, a oferta de serviço para o cidadão. Então, essa iniciativa ela está em andamento, no sentido de tentar potencializar, melhorar a efetividade do gasto público sem prejudicar a oferta de serviço para o cidadão. Seja lazer, seja cultura, seja oportunidades de turismo. Vamos lá, Guido? Vamos. Nós vamos para o próximo aqui, que é o Fundo da Criança e Adolescência. Então, receita patrimonial tem uma previsão inicial de R$3.000 ali, transferências correntes 149 mil. Receitas diversas ali 9 mil, né, que entra nesse grupo de outras receitas correntes, totalizando 161 mil, para uma despesa de 260 mil. Vai precisar de um aporte aí do município de R$99 mil.
A próxima é uma fundação hospitalar, que ela está sendo gerenciada na sua totalidade pelo Fundo de Saúde, então essa fundação aqui está parada, né, contabilmente, né, não tem movimentação. Tá? Então vamos botar um valor ali de algumas receitas, né, e algumas manutenções ali. Previsão inicial, o valor está 103 mil de despesa no ano, né? Como não tem pouca arrecadação ali, vai precisar de um aporte ali do município de 70 mil reais. Só para deixar claro, né, hoje toda a manutenção do hospital, ele corre, né, a despesa dele corre pelo Fundo de Saúde, não pela Fundação Hospitalar. Então, não associar esse orçamento aqui com a manutenção do nosso hospital ou o serviço do hospital, né? São ações bem distintas. A Fundação Municipal do Meio Ambiente tem a previsão inicial de arrecadar 1.122.000. A maior parte ali é receita de serviços, 900 mil. Transferências correntes, 2 mil reais. Outras receitas correntes, 200 mil. Alguma previsão inicial de algum convênio ali para transferência de capital, 10 mil reais, totalizando 1.122.000. A despesa da fundação, que é o IMA agora, né, o Instituto de Meio Ambiente de Navegantes. IAN, Instituto Ambiental de Navegantes. Totalizando 1.953.000 de despesa. Então, também vai precisar de uma transferência do município de 831 mil no decorrer do ano de 2022. O próximo aqui é o Fundo Municipal de Segurança contra Incêndio, que isso aqui é a parte do Fundo do Bombeiro, né? A previsão deles é de 915 mil de receita, né? São as taxas que eles cobram lá, alguma receita patrimonial, tá? Para uma despesa de 1.068.000. Vai precisar ainda de uma transferência ali do município de 153 mil. Tá? Aí tem a Fundação Municipal de Vigilância, tem uma previsão inicial de 1.794.000, é aqui que arrecada as multas de trânsito, ali que a gente convênio, né? O município tem convênio com o governo do estado. E então essa fundação aqui gerencia esses valores, esses recursos dessas multas de trânsito, tá? Convênios, né, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e o próprio município. Totalizando a despesa de 2.947.000, vai precisar de um aporte de 1.153.000, né? Até que os recursos da multa de trânsito ali são específicas para despesas correntes, não podem pagar folha de pagamento e algumas despesas. O orçamento do Instituto de Previdência, né? Aqui eu não atualizei, né? Tem uma receita aqui. Tem um aporte tem uma receita de 37.700.000, que é a receita de contribuição dos servidores, receita patrimonial, né, aplicação financeira 7.400.000, outras receitas correntes 1 milhão, que é basicamente ali com o INSS ali a compensação previdenciária que o Instituto faz com o INSS, né? A receita intra ali é a receita da parte patronal dos servidores, que é paga pelo município, e uma despesa de 39.900.000. Aquela diferença ali é paga através da taxa de administração, que é até o limite de 2%, que o município repassa ao Instituto de Previdência para cobrir os seus custos administrativos. Tá? Que tem a regra lá, o Instituto de Previdência pode gastar apenas 2% da base de cálculo da folha de pagamento dos servidores vinculados a esse instituto. Então, a maior parte da despesa ali é 19.025.000, que é para pagamento de aposentadorias e pensões. Outras despesas correntes, 1.890.000, algum investimento, 250.000. E a reserva legal, né, que é o superávit já previsto para o Instituto de Previdência, 18.735.000. O próximo ali é a Câmara. A Câmara não tem receita orçamentária. A despesa pessoal, encargos, 3.950.000, outras despesas correntes, 1.405.000, investimentos, 600.000, totalizando 5.955.000 para a Câmara de Vereadores. A educação tem uma previsão
Então, do 402 milhões, 133 milhões 789 é para a educação. O percentual previsto é de 26,60% aplicar na educação inicial, né, conforme o orçamento. Né? Na saúde, a previsão inicial de investimento é de 70 milhões 150, isso aí dá um 26,34, sendo que o limite é 15, mas aqui o município sempre aplica nessa faixa percentual, né, a arrecadação na saúde, a despesa da saúde, tá? E esses são os valores, né, iniciais previstos. Pois não? Para você ver como é que é essa situação, como é complicada a situação da cultura. Ali, a Câmara dos Vereadores, ela tem 5 milhões. Desses 5 milhões, 2% desses 5 milhões são através que eles têm as emendas impositivas. Não, as emendas impositivas não estão nesse valor. Aí tem mais 2 milhões. Tem mais 1,2%, 1,2%, né? da receita corrente líquida. Aí, só que desse 1,2%, a metade deles já é para saúde. Já tem que colocar para a saúde. Ou seja, e a saúde. Óbvio, nós estamos numa pandemia. Isso não acabou e não vai acabar amanhã. Mas assim, nós estamos falando de 2022, um ano inteiro, né? Classe artística foi uma das mais prejudicadas da pandemia. A gente precisava de tudo. Não pode tocar para ninguém. Então, uma venda forte dentro desse setor vai prejudicar a gente mais um ano, além da pandemia. E se o orçamento está aumentando, qual o sentido de abaixar o nosso, que já vem sofrendo 2020, 2021? Mas isso aí vocês já discutiram com a secretária, com a presidente da fundação, plano de trabalho, ações de cultura, foi passado? Essa já é a terceira LDO que eu estou aqui. Não. E a terceira LDO, que vem a mesma justificativa, nós conversamos com o secretário da Fundação Cultural, ele vem, faz uma conversa com o administrativo da prefeitura e nada é resolvido. O que nós temos adotado como posição? Primeiro, nós vamos ouvir as reivindicações. Segundo, nós precisamos definir o plano de ação. O que nós sempre dissemos aqui como regra? Todos os projetos que são discutidos são analisados no nível estratégico do governo. Em eles sendo aprovados, não existe falta de recurso orçamentário. Tá? Se remaneja o que for necessário, se busca a aprovação da Câmara de Vereadores para fazer a suplementação necessária, ou eventualmente quando necessário. Então, o que a gente precisa fazer é uma boa discussão sobre quais são as ações, né, e como a gente reposiciona o setor de cultura dentro de um município hoje que não tem mais 20 ou 30 mil habitantes. Nós precisamos pensar em ofertar cada vez mais espaços culturais, serviços para a comunidade. E isso acho que a administração está em aberto, está aberta para conversar. E é esse o espírito que eu me coloquei aqui. Digo, puxem essa conversa lá com o Marcos, né? E eu estou à disposição de estar junto naquele momento, ou na sequência também, estar conversando com vocês para a gente entender o que a gente pode fazer, qual é o plano que a gente vai levar adiante para a cultura e como viabilizar os recursos necessários para isso acontecer. Tá? Até essa proposta aí, né? Até o próprio prefeito já falou, a própria administração já falou sobre essa proposta de unir a educação com a cultura, né? A assistência social, a cultura que está fazendo esse papel. Todo o dinheiro que é investido para os projetos que envolvem a cultura, eles estão indo dentro da pasta da educação. Né? Nós temos ali vários projetos que foram aprovados agora, que eles são executados dentro das escolas, dentro de um asilo, dentro de uma PAI, né? Projetos que não serão executados. Então, é a cultura que está fazendo, esse que é o problema maior. Né? Não existe problema da cultura trabalhar com o turismo e com a educação, mas é a cultura com 0,6% que estava fazendo isso. Estava fazendo decoração de Natal, estava fazendo a música e tudo quanto as coisas nas escolas. Toda a ação. Não existe um edital da educação que se coloque música ou arte nas escolas. Não existe um edital da assistência social que faça as pessoas trabalharem através, né, de... Entende o que eu estou falando? É por isso que a gente fica horrorizado quando a gente vê um orçamento que a gente já sabe que não dá.
já é extremamente limitado. Né? Pra você ter uma ideia, nós temos aí o edital saiu agora em setembro, enrolado até agora, setembro. Nós teremos outubro, novembro, metade de dezembro para executar os editais. Né? Dentro de um ano, Navegantes teve 2 meses de cultura. Terá 2 meses de cultura. Então, além da gente ter o gargalo temporal, né, daquela história de você ter que prestar até o final do ano, a gente tem o verão do ano passado que ficou sem nenhuma ação cultural, e o próximo verão, que se não tiver um cronograma de editais, também Navegantes vai passar o verão sem cultura. Esse é que é o nosso problema. A cultura está fazendo a parte do turismo, ela está fazendo a parte da educação, ela está fazendo a parte da educação, da assistência social, e as outras pastas não estão conversando com a cultura. E agora a gente teve mais uma redução, pelo menos metade, né? Foi para 0,3, 0,2. Essa é a nossa questão. Né? Tá compreendido, está registrado, né? Vou fazer minha parte de provocar o secretário, vocês façam a parte de vocês de conversar com o secretário para a gente ver de que forma a gente pode entender, mas principalmente, e principalmente essa articulação. Tá? Eu digo assim, porque o grande desafio é você criar essas sinergias. Hoje você acaba vendo, né, muitas ações que elas são muitas vezes comportamentalizadas. Eu vou fazer um edital para cá, mas muitas vezes você não enxerga o todo. E o que a gente vem provocando, só que tem uma cultura instalada no município de Navegantes, que não é de hoje, é a forma de gestão administrativa. E o que nós estamos provocando os secretários é a gente ir além disso. Nós temos que quebrar barreiras para poder pensar de uma forma mais holística. Sentar mais junto, conversar, fazer um planejamento de forma mais integrada e mais harmônica. Mas é um processo, envolve pessoas, envolve mudanças, envolve desafios da área administrativa, de agilizar processos de licitação, de credenciamento, de concursos. Então são avanços que a gente precisa buscar em várias áreas. Mas desde pronto a gente está... Eu vou provocar o secretário lá, Marcos, e vocês provoquem de lá e a gente senta em algum momento para tentar ver como melhorar esse ambiente. Tá, ok, obrigado. Mais alguma pergunta? Mais alguma interação? Acho que o Guido aqui, da parte da apresentação, né? Seria isso. Se não tivermos mais nenhum questionamento aqui da nossa plateia presente, agradecer a presença, né, dos colegas, e também dizer que a gente vai estar monitorando aí todos os questionamentos que nós recebemos aí pelas redes sociais. Vamos estar procurando tabular todas as sugestões, contribuições que foram encaminhadas, no sentido de poder ajudar a administração a melhorar, né, o ajuste da peça orçamentária, né? E, quiçá, a gente possa ser mais eficiente nos gastos, né, em qualquer área que seja, inclusive saúde, né, e educação, para que a gente possa, de fato, buscar esse desenvolvimento mais equilibrado, né, em todas as áreas que é necessário para um município de qualquer porte. Então, tem 2 perguntas? Então, vamos lá, de repente. Pode ler. Boa tarde. As obras de infraestrutura nas principais vias têm data para iniciar? E a segunda pergunta, quanto ao novo plano diretor do município, está em pauta a aprovação para esse ano com leis que não engessam o desenvolvimento do município? Bom, com relação a obras de infraestrutura, o grande desafio que o município tem hoje é de elaboração de projetos. Se vocês considerarem, nós temos, acho que, se não me engano, 8 profissionais de engenharia e arquitetura no município, sendo apenas um lotado na Secretaria de Obras, responsável pela elaboração de projetos. Depois nós temos na CESAM 1, temos no planejamento urbano, se não me engano, 4, mas é muito mais para análise de projetos e licenciamento de obras. Eles atuam mais na fiscalização. E mais, pois na fiscalização e nessa execução. E depois falta braço e falta perna. Por conta disso, a Prefeitura ela está preparando aí uma licitação para contratar um escritório de engenharia, conta com o apoio da ANFRE, mas todos os municípios acabam solicitando o apoio da ANFRE, então a ANFRE também tem uma dificuldade de atender todas as demandas do município, né? E por conta disso a gente precisa, vamos assim dizer, contratar uma empresa para dotar o município de capacidade de elaboração, revisão desses projetos, os famosos projetos dos 21 milhões de reais, que na verdade é uma discussão que já vem
desde a administração passada, né, que envolve toda a área central aqui do município, e que são investimentos necessários, melhorias necessárias, mas que tem essa dificuldade. E com relação ao plano diretor, é um outro tema que está na pauta do governo, o prefeito Liba tem cobrado isso praticamente dioturnamente da equipe, né? E está se discutindo aí, na verdade, uma contratação de uma assessoria para poder justamente ajudar na revisão de todo o trabalho que foi feito até 2016 e, a partir daí, dar sequência, ajustar o que precisa ser ajustado naquela proposta e aí dar sequência no processo para a finalização do plano diretor. A expectativa, né, é que a gente tenha isso, talvez nos próximos 6 meses, vamos dizer assim, pacificado, pelo menos, né, a questão do plano diretor. O plano diretor é uma parte do processo. Depois do plano diretor, você tem toda uma atualização legal que precisa ser feita em várias legislações do município, né, decorrentes do plano diretor. Inclusive, muitas delas exigidas pelo próprio Estatuto da Cidade, uma vez que o nosso município já tem um determinado porte e acaba tendo que se adequar a alguns regramentos obrigatórios em lei, né? Então, esses são os próximos passos que acontecem nessas duas áreas, mas são temas que são prioridade do governo e estão sendo trabalhados. Isto, mais uma vez, então, muito obrigado a vocês que nos acompanharam aqui presencialmente, às pessoas que nos acompanharam aí à distância, ou que vão até assistir, provavelmente, posteriormente, esse vídeo, essa gravação. E, então, logo as contribuições cheguem, a gente vai estar registrando, assim como essa que nós recebemos aqui ao vivo e a cores. Muito obrigado.